Assunto sério agora por aqui. O Irã ameaçou bombardear bases americanas se os Estados Unidos atacarem o país. Mais de 2.500 manifestantes foram mortos na repressão a protestos espalhados por 180 cidades. Caso de Irfan Soltani, de 26 anos, condenado à morte, com execução prevista para hoje, gerou preocupação internacional. Vamos acionar o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber, que vai trazer as informações para nossa audiência. Ivan Kleber já está aqui conosco no telão. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da UES Segunda Edição. Ivan Kleber, esse caso também chama bastante atenção pela coisa toda tratada, né? A irmã do rapaz que é advogada, que não teve acesso a nada, a família que teve 10 minutos com o rapaz, um caso realmente de barbaridade, completamente chocante, que infelizmente nos lembra muito o Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo, Ivan Kleber. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha. Olha, Geisiane, eu quero justamente começar por esse caso do Irfan Soltani. Eu tenho notícias de 45 minutos atrás, aproximadamente. A família ainda não sabe se ele foi executado ou não. Essa é a informação que chega do Irã, e a família continua aguardando, então, uma atualização. Ele pode já ter sido executado, pode ser que não, ou seja, a família sequer sabe se ele está vivo ou não. Notícia de aproximadamente 40, 45 minutos atrás. E a família também relata que desde a prisão dele foram recebidas poucas atualizações, poucas notícias. Abre aspas aqui. Não sei se ele está vivo ou morto. Falei com a família dele ontem e tudo que sei é que eles estavam tentando visitá-lo na prisão. Não durmo há 2 dias, disse Soimá, um parente próximo de Irfan. Mas isso foi ontem. A atualização que a gente tem, obviamente, é de 45 minutos atrás, como eu disse. Então, o mundo, não só a família, obviamente que a família principal é interessada, mas o mundo acompanha o caso desse rapaz muito atentamente para saber quais serão os desdobramentos, se porventura o regime muda de ideia aí nos 45 do segundo tempo. Agora, pela manhã, Gisiane, nós tivemos uma declaração muito grave, muito preocupante, do que seria o equivalente ao presidente do Supremo Tribunal do Irã, onde ele declarou em mensagem que foi transmitida inclusive pela emissora do regime, uma emissora estatal lá do Irã, dizendo que sim, que nós teríamos julgamentos rápidos, julgamentos apressados, né? Ele usou esse termo, julgamentos rápidos, e também execuções, e que isso precisaria ser feito o quanto antes, que daqui 2, 3 meses não serviria mais, não teria mais utilidade. Ou seja, o regime caminha a passos largos para realizar essas execuções com o intuito de diminuir as manifestações, coisa que o regime não vem conseguindo desde o dia 28 de dezembro do ano passado, Geisiane. Essas são, com certeza, as maiores manifestações anti-regime na história desde o final da década de 70 contra o regime iraniano, e nós só não temos mais informações por causa do controle total da internet. São mais de 140 horas que o Irã está sem internet. Agora à tarde, o presidente Trump chegou a solicitar ao empresário Elon Musk que aumente os esforços ali, que faça o possível para que a Starlink continue fornecendo o serviço de internet para as pessoas. É assim que a gente está recebendo as informações que chegam do Irã. Essa declaração dessa autoridade do judiciário iraniano, ela é extremamente preocupante, ou seja, eles vão acelerar, os processos serão rápidos. Existem denúncias que muitas pessoas foram executadas sequer sem um processo. No caso desse rapaz aqui, ele não teve acesso sequer a um advogado, e a família continua, então, buscando informações para saber se ele está vivo ou não. Outra informação que chega, Geisiane, é de uma forte movimentação militar por parte dos Estados Unidos, de outros países também na região, mas principalmente os Estados Unidos em suas bases. Foi recomendado ao pessoal, não é, às famílias dos militares, que saiam dessas bases, que procurem um lugar seguro. Isso porque, se os Estados Unidos realizarem esse ataque contra o Irã, acredita-se que o Irã responda, né, atacando bases americanas. Então eles querem ali prevenir, não é, a questão envolvendo a família, os familiares desses militares na região. O Reino Unido também tomou uma ação semelhante, e fontes disseram, 2 fontes europeias
Geisiane, disseram à agência de notícias Reuters de que esse ataque pode acontecer nas próximas 24, quem sabe 48 horas. Já uma fonte israelense também disse à agência de notícias, perdão, que Donald Trump tomou uma decisão, mas ainda não se sabe como e quando essa decisão que o presidente Trump tomou será efetuada. No meio disso, a gente teve aí essa resposta do regime iraniano, dizendo justamente que atacaria as bases americanas na região. E possivelmente o Irã pode atacar Israel. E nesse sentido, nas cidades lá em Israel, já está sendo feito um comunicado para que as pessoas busquem, né, segurança, busquem os abrigos ali antiaéreos. Algumas cidades já reabriram esses abrigos, ou seja, a preparação realmente é para um embate militar, Geisiane, nas próximas horas. Se ele vai acontecer ou não, a gente não pode cravar aqui com 100% de certeza, até porque, como a gente sempre diz aqui, para que um ataque, uma operação militar tenha sucesso, ela precisa do máximo de sigilo possível. Nicolás Maduro, nesse sentido, aprendeu isso muito bem no último dia 13 de janeiro. Então, a gente continua acompanhando toda essa tensão aí no Oriente Médio e com essa escalada, tanto militar, como da violência, como da opressão, né, do regime iraniano contra os manifestantes que estão nas ruas há quase um mês já manifestando contra o regime. Geisiane? Ivan Kleber, é realmente impressionante, né? A gente volta aqui a falar 26 anos. Tem o rapaz, nem 30 anos, estava ali nos protestos, participando dos protestos, protestos que pedem direitos humanos, direitos civis básicos. É impressionante como há, pelo menos, se não um silêncio, mas pelo menos ali uma fraqueza, uma voz muito tranquila e calma de órgãos como ONU, Nações Unidas, enfim, todas aquelas ONGs todas que sempre pedem pela paz, aquela coisa toda. Trago aqui também, Ivan Kleber, a lembrança de que o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin esteve na posse do presidente do Irã em 2024, que inclusive legou essa foto aí famosíssima, o Geraldo Alckmin ali ao lado somente de tiranos, de extremistas, de assassinos, que promovem esse tipo de coisa, que promovem execução de pessoas, ou seja, a morte ou assassinato, usando aqui o bom português, e me desculpem, né, 4h37 da tarde, mas infelizmente é a verdade, promovem assassinato da própria população que pede pela liberdade, pelos direitos civis, pelos direitos humanos básicos. Van Kleber, vou trazer... a gente precisa lembrar também aqui daqueles navios, né, que estavam aqui na nossa costa e até hoje não foram explicados, absolutamente nada foi dito à população brasileira, e era do Irã também. Trago aqui a tela então agora, Ivan Kleber, os nossos analistas políticos. Jorge Serrão, estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber, sua pergunta. Ivan Kleber, você viu a manifestação de Lula e da esquerda brasileira contra o enforcamento desse rapaz no Irã? Você não viu não, né? Talvez você veja Lula cantando daqui a pouco, entrei de gaiato no navio, né? No navio do Irã. Queria saber de você, como é que a Europa e Estados Unidos estão vendo esse comportamento brasileiro? Cada vez mais o governo Lula e o regime daqui se alinhando com as ditaduras no mundo que os Estados Unidos e Israel desejam derrubar. Conta aí. Isso mesmo, Serrão, boa tarde, sempre uma alegria estar aqui com você na Revista Oeste. Olha só, no momento, o que está repercutindo aqui na Europa foi uma ligação telefônica entre Vladimir Putin e Lula. Os dois teriam conversado sobre a Venezuela e Vladimir Putin teria dito que a América do Sul precisa ser uma região de paz e deve continuar sendo, melhor dizendo, uma região de paz. Eu aqui como analista político acredito que eles não se limitaram a conversar somente sobre a Venezuela, mas sim provavelmente o Irã deve ter sido assunto. Vale lembrar que o Irã é membro, né, entrou no BRICS. O Irã tem profundas ligações com a Rússia e também com o governo brasileiro. Nesse sentido, Serrão, mais do que o silêncio absurdo da esquerda, não é, que está acompanhando tudo isso e não faz uma manifestação, a Greta Thunberg, até agora eu não tenho notícias dela ter pego um barco, alguma coisa em direção ao Irã, enfim,
A nota do Itamaraty ontem, extremamente lamentável. A nota que o Itamaraty publicou depois de tantos dias em silêncio, ela conseguiu piorar o silêncio, pedindo, olha só, trazer aqui para nossa audiência. A nota pede que os atores usem do diálogo com um diálogo substantivo, construtivo e pacífico. O presidente do judiciário iraniano está dizendo que tem que ter pressa para executar as pessoas que estão nas ruas, e o Brasil falando em diálogo pacífico e substantivo, seja lá o que a nota quis dizer com a palavra substantivo ali, e construtivo. O que você vai construir com um regime que está querendo matar os opositores abertamente? Eles já não pediram mais nem segredo, isso foi transmitido abertamente na emissora estatal do Irã, óbvio que com a intenção de assustar as pessoas para que elas não saiam às ruas, só que isso está gerando um efeito contrário. Então, aí nessa esteira, Serrão, veio essa nota do Itamaraty, primeira nota do Itamaraty, do mundo dos sonhos, né? E aí vem a realidade, e a realidade, ela é cruel. A realidade nós estamos acompanhando aí nas imagens que a nossa direção gentilmente disponibiliza para a nossa audiência. A realidade está nas palavras das autoridades iranianas. Eu quero ver, Serrão, se realmente os Estados Unidos optarem por uma opção militar, qual será a posição do Itamaraty? Aí realmente a gente vai ter a nossa prova dos 9, apesar que nós já tivemos no ano passado, quando os Estados Unidos aniquilaram ali o programa nuclear iraniano, a posição do Brasil foi de condenar veementemente, né, aquele ataque. Por que não condena agora as declarações do presidente do judiciário lá do Irã, que está falando em executar, que precisa ter pressa, precisa julgar rápido? Nós estamos vivendo uma situação dramática no Irã e, repito, nós ainda não temos uma noção exata, real, do que está acontecendo. Eu estou me limitando aqui, não estou trazendo números de mortos, e tem um porquê. Ninguém consegue confirmar o número de mortos, Serrão. Você imagina, a gente está em 2026, né, com toda a tecnologia, enfim, e a gente não consegue ter uma noção. Eu posso dizer 2.000, 3.000, 4.000 mortes, a gente não sabe. E o fato de não saber, talvez isso exalte ainda mais a gravidade daquilo que está acontecendo no país, e gravidade também é a maneira que as relações diplomáticas do Brasil vêm sendo conduzidas, e essa nota, com certeza, ela passa para a infâmia. Depois do dia de ontem, essa nota do Itamaraty. Geisiane, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.